Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. O livro de Filipenses, escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja em Filipe, a primeira igreja plantada em solo europeu. O grande livro de Filipenses, capítulo 3, começando no versículo 10, por favor. O grande apóstolo disse: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Eu quero ler outra vez. Para conhecê-lo. Foi o que o grande apóstolo disse. E a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. E eu quero usar como tópico a oração do apóstolo Paulo. Feche os seus olhos, por favor. Pai celestial, nós te agradecemos hoje, te adoramos. Senhor, de nós mesmos não somos nada. Como disse o grande apóstolo, não sou nada. E Senhor, ecoamos essas palavras. E eu peço que o Senhor venha nos ungir para entregar essa palavra que acreditamos que o Senhor nos deu. Venha ungir as pessoas para que possam ouvir e receber. E Senhor, eu peço tudo no santo nome do Senhor Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. Esse ministério, na época de 80, construiu 142 escolas em toda a América Central. Eu não tenho certeza sobre a América do Sul, o Jim deve até saber disso. Uma vez levamos 12 unidades móveis para tratamento para esses lugares, que iam uma vez por semana com um médico, um dentista, para ajudar as pessoas que não podiam pagar por um tratamento. Construímos 39 dessas escolas na pequena ilha do Haiti. E eu me lembro de voltar para dedicar uma daquelas escolas e não havia uma rua naquele lugar. Naqueles dias, câmeras de televisão tinham baterias gigantescas nelas. E elas eram bem pesadas e grandiosas. E tínhamos que andar mais ou menos 7 ou 8 milhas em trilhas a uma montanha onde construímos a escola. E eu lembro que tínhamos uma mula conosco. E aquela mula ajudou a carregar aquelas câmeras e aquelas baterias até onde estávamos indo. E quando nós saímos, estávamos exaustos. Tínhamos colocado tudo aquilo na mula, e aquele pobre animal chegou a dobrar os joelhos e se ajoelhou ao chão. E o Senhor é minha testemunha. Eu impus as mãos sobre ela e eu disse: Senhor, essa mula está cansada, mas nós estamos mais ainda. Dê a essa mula força. E Deus me ajudou. Aquele animal se levantou e andou o caminho inteiro sem cair nem mais uma vez. Quando chegamos na escola, naquele dia, deviam ter 100 crianças que tinham se juntado para nos receber. Porque veja bem, fora daquelas escolas, a maioria deles não tinha uma oportunidade de estudar de forma alguma. A maioria das escolas ali só iam até a 6ª série. Mas muitas crianças, e todos eles, eles faziam 2 aulas por dia para ajudar as crianças. Dávamos a eles algo de comer. Para muitos deles aquilo era a única comida que tinham o dia inteiro. A primeira
escola que construímos no Haiti foi em Porto Príncipe. A maioria dessas escolas, se não todas, nós construímos junto com uma igreja que ficava logo ao lado da escola. E essa também era assim. Nós não sabíamos, mas atrás da escola, mais ou menos meio quarteirão dali, vivia o mais famoso dos bruxos, é o que diziam, lá no Haiti. E o nosso povo perguntou à esposa dele uma vez: por que você faz o que você faz? Oferecendo galinhas como sacrifício, bebendo sangue, oferecendo porcos. E aquela pobre alma disse: temos medo de não fazer isso, os espíritos nos machucam. O marido dela era, como eu disse, o mais famoso dos bruxos ali naquela parte do Haiti. A igreja foi construída, a escola foi construída, e uma manhã, um jovem de 8 anos de idade chegou até o chefe e o perguntou: eu posso ir para essa escola? Ele tinha 8 anos de idade. Ele não tinha estudado antes, não havia outra escola ali, os pais não tinham como pagar. Os pais dele, o pai era aquele bruxo. Mas eu quero te dizer, quando um membro da família vem para Deus, eu disse, quando um membro de uma família vem para Deus, não quer dizer que, olha, todas as famílias também vêm, mas quer dizer que alguns vão receber. Construímos uma igreja sem uma escola, e isso foi, um dos pastores ali estava fazendo um trabalho excelente no Haiti, as pessoas eram salvas. Construímos uma igreja, e um dia ele veio e encontrou face a face com esse bruxo, e esse pastor, conectado ao nosso ministério, fazia com que a clientela dele diminuísse. A clientela daquele bruxo. Então ele viu esse pastor e ficou nervoso. Chegou até ele, colocou o dedo no nariz dele e disse assim: em 30 dias o Jimmy Swaggart vai morrer. Não morda mais do que você pode mastigar. E aquele pastor, pela primeira vez na vida, fez algo que nunca tinha feito antes. Ele colocou o dedo dele no peito e falou: não, você vai morrer daqui a 30 dias ou menos. E ele caiu morto com um ataque do coração em menos de 30 dias daquele instante. Mas eu não me alegro com isso, não estou contente com isso. Eu queria que ele tivesse feito de Jesus seu Salvador, e a esposa dele fez isso. Glória a Deus, aleluia. A esposa dele aceitou, e aquele garotinho de 8 anos de idade agora tem quase 30 e é pastor de uma igreja pregando o evangelho de Jesus Cristo. Alguém tem que se alegrar aqui. Nunca houve ninguém bem como o apóstolo Paulo. Pessoalmente eu acredito, posso estar errado, mas eu acredito que ele foi o maior exemplo de cristianismo que Cristo já produziu. A civilização ocidental deve toda a liberdade, toda a prosperidade que temos, deve a Jesus Cristo. Mas foi o apóstolo Paulo, o mensageiro do nosso Senhor, que trouxe esse grande e poderoso evangelho. Pense nisso. Enquanto estou mencionando aqui para você,
essa primeira igreja em solo europeu que veio a se morfar em nossa salvação, o primeiro convertido em solo europeu foi uma mulher, Lídia, que vendia púrpura. Glória a Deus! A primeira igreja em solo europeu foi na casa dela. Você pode dizer: o que é que isso tem a ver com alguma coisa? Eu vou te falar o que tem a ver. Esse evangelho que começou lá, foi para a Espanha, depois para a Inglaterra, e depois para a minha casa, e depois para a sua casa também. Paulo disse: para conhecê-lo. O que ele quer dizer? Esse homem escreveu 1/3 do Novo Testamento. Esse homem experimentou, talvez pelo menos, uma das maiores conversões que a humanidade já conheceu, no caminho de Damasco. Esse homem foi escolhido por Deus para receber o significado da nova aliança. Jesus é a nova aliança. O meio dela é a cruz. E o meio disso foi dado ao apóstolo Paulo, e ele nos deu nas suas 14 epístolas. Então você olha para isso e pensa: Paulo, se tem alguém no mundo que o conhece, é você. Por que você faria uma oração para conhecê-lo? Aqui é o que você precisa entender. Paulo sabia que não importa o que você conhece dele e o preço que ele pagou na cruz do Calvário, você não sabe de tudo ainda. Glória a Deus. Muito bem, pode glorificar ao Senhor com palmas mesmo. Não há limites para o que se pode conhecer sobre Cristo e o preço que Ele pagou no Calvário. Entenda isso. É disso que o apóstolo estava dizendo. É disso que o apóstolo estava falando, que eu possa entendê-lo e conhecê-lo ainda mais do que eu entendo agora. O Senhor nos privilegiou, e eu não sei porquê, mas eu não entendo porquê, que Ele achou que seria bom nos dar o entendimento da cruz e do Espírito Santo, que não é muito conhecido no mundo da igreja hoje, e não é nada de novo. Foi o que o Senhor deu a Paulo. Eu não sei por que que Ele nos daria, ainda que possamos ter somente pouco conhecimento a respeito disso. Mas eu agradeço a Deus quase que todos os dias da minha vida, porque nesse dia que Ele me disse, ali na reunião de oração no prédio principal, Ele disse: a resposta que buscas se encontra na cruz. Ele disse a segunda vez: a solução que você busca se encontra na cruz. Ele disse na terceira vez: e a solução que você procura só se encontra na cruz. Essa é a sua resposta. É sua resposta para o problema com drogas, é sua resposta para a pornografia, é sua resposta para o problema com o álcool, é sua resposta para o problema com o pecado. Essa é a sua resposta. A cruz, a cruz, a cruz. Paulo disse: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Pois a pregação da cruz para aqueles que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Muito bem, escute aqui. Ele privilegiou você, e se você acha que o que eu estou dizendo não é o suficiente, então você está pensando da maneira errada. Ele te privilegiou. Você que assiste pela televisão, Ele privilegiou você pela rádio ou pela internet para receber essa mensagem
para ser um receptor dessa mensagem. Ele te abençoou. Você tem que agradecer a Deus todos os dias da sua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque eu não sei, mas glória a Deus porque Ele nos deu isso. Se você considera isso pouco, se você não acha algo grandioso, você não entende a pérola de grande valor que Deus te deu. E quando eu digo pérola de grande valor, eu não estou falando a respeito dos mormons, não. Muito bem. Ele disse que eu venha conhecê-lo. A primeira coisa, o poder da sua ressurreição. Do que ele estava falando? A virtude da sua ressurreição. Quando eu era um jovem pregador, a Francis e eu viajando em toda a nação, pregando, a doutrina da palavra rema estava começando a aparecer nas igrejas. Isso há uns 50 anos atrás. E eu ouvi alguns pregadores dizendo, eu era mais jovem do que eles e eu não questionava, porque eu pensava, talvez eles saibam mais do que eu. E eles diziam, não estamos interessados na cruz, queremos a ressurreição e a vida. Eu ouvi aquilo, mas não falei nada. E eu não discordei, porque eu não sabia. Não estamos interessados na cruz nem nada. Queremos a ressurreição, queremos viver essa vida ressurreta. Eu também quero. E é o que vamos estar te falando aqui. Como viver essa vida ressurreta. Mas a Bíblia diz, que Paulo diz, né? Disse, porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também os seremos na sua ressurreição. O que ele quer dizer? Quer dizer que você não tem como ter uma vida ressurreta até que você entenda a cruz de Cristo. Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Quando Ele ressuscitou dentre os mortos, deixa eu tentar explicar isso aqui da melhor forma possível. Ele não saiu daquele túmulo como entrou. Eles tinham acabado de arrancar a barba da face dele quando ele foi para lá, com uma cruz de espinhos na sua cabeça, e a cabeça muito inchada, com as costas cortadas e com buracos de pregos em suas mãos, e com uma marca de uma lança aqui do seu lado. Se você o tivesse visto carregando aquela cruz, você ia vê-lo cheio de sangue, da cabeça aos pés. Quão terrível aquilo foi. Quando ele estava naquela cruz, os artistas geralmente pintam com um lindo linho. Não, os romanos colocaram ele na cruz sem nenhuma roupa, para que fosse humilhado o máximo possível. Foi assim que ele morreu. Está consumado. Glória a Deus. Em suas mãos eu entrego meu espírito. Mas 3 dias depois, glória a Deus. Veja bem, ele foi crucificado numa quarta. Eu sei que eles não ensinam isso, mas foi quando ele foi crucificado. E foi colocado em um túmulo logo depois que o sol se pôs, que era quinta. O tempo dos judeus é diferente do nosso. Hoje nós começamos um dia novo à meia-noite, um segundo depois. Na época começava quando o sol ia se pondo. E ele ressuscitou dentre os mortos.
domingo de manhã. Glória a Deus. Que domingo, hein? Glória a Deus. E quando ele saiu daquele túmulo, ele não saiu dali sujo de sangue, não. Ele não saiu daquele túmulo com aquela coroa de espinhos na cabeça. Ele não saiu daquele túmulo com um buraco nas costas. Ele saiu dali com um corpo glorificado. E Paulo disse que se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. E o que isso quer dizer? Paulo diz que nós só temos as primícias agora. Você não tem um corpo glorificado ainda. Eu posso olhar para você e ver isso. Meu cabelo está afinando, ficando mais branco. Mas pode ter até uma neve aqui no telhado, mas ainda tem um fogo ardendo na chaminé. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Ainda que só tenhamos as primícias agora, o resto vai vir na ressurreição, mas ainda assim temos o suficiente para caminhar vitoriosamente 24 horas por dia, 7 horas por semana, vencendo o mundo, o diabo e a carne. Glória a Deus! Poder, 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 poder. O poder da sua ressurreição. Alguns de vocês aqui eram alcoólatras quando Jesus te salvou. Uma forma educada de chamar de bêbado. Você era um bêbado quando Jesus te salvou. Alguns de vocês eram drogados quando Ele mudou sua vida. Well, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. I said Jesus came into my heart, came into my soul. Well, I used to be oh so sad. Now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. My Lord Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. I said Jesus came into my heart, came into my soul. I used to be oh so sad. Now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Agora, deixa eu te falar. Eu quero que você olhe para mim. Alguns de vocês que fazem a lei aí, estiverem trocando de canal e encontraram esse canal aqui, escute para aprender alguma coisa. Essas pessoas aqui que Jesus transformou a vida deles, transformou milhões de pessoas no mundo inteiro, tá vendo? Mostre-me uma pessoa que Maomé transformou. Me mostre uma pessoa que o Buda transformou. Me mostre uma pessoa que Confúcio transformou. Glória a Deus! Robert, se levante, por favor. Você, sua esposa e sua filha linda. Vocês dois, venham ficar do lado dele ali. Fica do lado dele. Levanta aí você e sua filha, por favor. Levanta aí. Quer dizer, sua esposa. Estou tentando, ganhar um pontinho com ela.
Você pode se levantar, meu senhor, e ficar ao lado daquela mulher ali? Se levante, por favor, irmã. Se levante ao lado dela. Ô irmão, levanta aí, por favor, também. Você e sua esposa, se levantem. Jovem, fique de pé ao lado dela, por favor. Agora, dá para fazer isso aqui em toda a nossa igreja, mas isso aqui é só na frente, hein? Mas temos as pessoas mais inteligentes do mundo tentando descobrir o que fazer sobre o problema com as raças. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Glória a Deus e ao Cordeiro para sempre. Aleluia. Glória, glória. Escute aqui. Eles não estão cuspindo uns nos outros, não estão xingando uns aos outros, não estão tentando matar uns aos outros. Eles se amam e é por causa de Jesus Cristo que entrou no coração e entrou na vida deles. O poder, o poder, o poder. O poder da sua ressurreição. Eu mencionei aquela escola, construímos, eu sei lá, o Jim talvez sabe, acho que umas 35 em El Salvador, não é? E uma parte de El Salvador era tão perigoso que nem o exército ia para lá. Pessoal mais sem educação, ladrões, matando, roubando, bebendo, usando drogas, xingando, lutando. Era a vida que viviam. Tinham um só televisor. E todo domingo de manhã conectavam a baterias para ver o jogo de futebol. E o chefe daquela gangue, ele era o que comandava tudo ali. Conectou a televisão dele e ligou. E não tinha nenhum futebol passando. Estava passando o nosso programa. Ele ficou bravo, ficou nervoso e disse alguns palavrões bonitinhos, soprando pelas ventas. Mas aquele era o único canal disponível. E quando aquele culto acabou, estou falando de poder, estou falando de poder. O exército não podia prendê-lo, mas o Espírito Santo tocou o coração dele. E naquele dia ele entregou o coração a Jesus Cristo. E trouxe várias pessoas com ele, saiu descendo até São Salvador, capital do El Salvador. E chegou ali no seminário que tínhamos construído naquela área, se apresentou e disse: alguém pode ir até a nossa parte lá em cima, construir uma igreja? Porque tem muita gente entregando o coração para Jesus ali. Sabe de uma coisa? Nós não lutamos mais, nós não roubamos mais, nós não mentimos mais, não assassinamos a ninguém mais. Essa é a sua resposta, essa é a sua resposta, essa é a sua resposta, essa é a sua resposta. Poder, poder. Naquela mesma reunião, eu falo reunião, mas nós estávamos fazendo, era uma cruzada em São Salvador. E ali o advogado do presidente, ele era o advogado pessoal do presidente do país do El Salvador.
tinha seu escritório no centro de São Salvador, e ele tinha toda uma parede cheia de livros sobre lei, que aquela mobília ia até o teto, e era bem larga também onde tinha os livros. El Salvador, São Salvador, quer dizer, sofreu um terremoto, e aquela livraria que ele tinha caiu sobre ele, e ela quase que quebrou suas costas. Fizeram uma operação, mas não adiantou nada, ele estava sempre sofrendo muito. A dor não parava, e foi ele mesmo que me disse isso. E essa cruzada começou em uma sexta-noite, em um estádio, em São Salvador. Ele foi para o lado de fora, entrou em um táxi e disse: me levem para uma cruzada. E o motorista disse: você está perdendo seu tempo, já fecharam os portões faz 1 hora. Ninguém mais pode entrar porque está lotado a capacidade. Ele ficou parado por alguns instantes e disse: me leva assim mesmo. E ele falou: tá bom, eu vou te levar, mas olha, infelizmente você não vai conseguir entrar. E ele disse: não tem problema não, me leva para lá. Ele saiu do táxi quando chegaram ali. Então pagaram o motorista, e ali haviam centenas de pessoas do lado de fora do estádio. Ele não entrou porque não havia o porquê, começou a andar em volta daquele estádio, e ele achou então um buraco na cerca. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Se não pudermos entrar pela porta, vamos fazer um buraco no teto e vamos descê-lo pelo teto, aí Jesus pode curá-lo, meu Deus, aleluia. Olha bem, a fé não desiste, a fé não para. E entrou e não tinha lugar para se assentar. A parte de dentro estava cheia, todas as arquibancadas no estádio estavam cheias também. E em todos esses cultos eu começava e havia uma canção que era a mesma em todas as línguas. Aleluia, 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 aleluia. E milhares daqueles El Salvadorenhos começaram a cantar aleluia, 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 aleluia. E ele disse: irmão Swagger, eu estava ali morrendo de dor, tentando cantar, e de repente ele disse: eu senti. Ele disse: eu senti. Começou aqui na minha cabeça e foi descendo no meu corpo, foi descendo em minhas costas, glória a Deus. E eu fui curado. Poder, 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 poder. Aumenta o volume um pouco. Aleluia, oh aleluia, Óbvio que eu ainda não terminei de pregar essa mensagem, mas eu sinto que o Senhor está me pedindo para parar aqui. E me acompanha no piano aí, por favor. Glória a Deus. Não importa
qual problema você tem nesse lugar hoje. E eu sei que você, pela televisão, pela rádio, pela internet, você não está aqui, mas Ele está aí. Ele está aonde você está. Glória a Deus. E se você precisa de ajuda com algo que você não consegue controlar, você não sabe o que fazer, há poder nessa ressurreição. Glória a Deus. E é possível através da cruz. Enquanto cantamos, eu quero que você se levante e venha até aqui. Eu prometo que não vou te envergonhar. Venha. Hallelujah. Come on, sir. Oh, hallelujah. O poder de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Oh, hallelujah. Hallelujah. Pregadores, venham até aqui, por favor. Oh, hallelujah. Sing it now. For He is Lord. Well, Jesus Christ is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue praise God. Jesus Christ. Eu quero que você olhe rapidamente para o irmão Swagger. Jesus Cristo venceu o mundo. Quer dizer que tudo nele, quer dizer que seja qual for o seu problema, Ele já resolveu. Não é algo que Ele tem que fazer, pois Ele já fez, e Ele fez na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero que você creia nele. Eu quero que você, enquanto esses irmãos vão impor as mãos sobre vocês, eu quero que você creia nele e diga: Senhor, eu te entrego meus problemas. Eu preciso desse poder de ressurreição. E eu declaro agora em nome de Jesus, enquanto eles vão entre vocês: He is Lord. Well, He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow. Glory to God. Senhor, dê a esse irmão o desejo do coração dele em nome de Jesus. Oh Senhor, abençoa essa criança. Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus, toca essas crianças, meu Deus, pela sua graça. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Adore a Ele. Levante suas mãos e louve a Ele.
able to go up and take the country and possess the land from Jordan to the sea. Though the giants may be there, our way to hinder. Our God has given us the A vitória é sua! A vitória é sua! We are able to go up and take the country and possess the land from Jordan to the sea. Comece a clamar agora mesmo, comece a crer. Os gigantes podem estar na terra. Cante mais uma vez, comece a crer na vitória agora em nome de Jesus. Somos capazes. Sim, nós somos. Possuir a terra do Jordão até o mar. O Senhor nos deu. Mais uma vez. Comece a clamar e comece a crer agora mesmo. Você é capaz de ir e tomar um lugar. E Ele te deu vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus que Ele nos deu a vitória. Quando eles cantam mais uma vez, vire para o seu vizinho e fala para ele: eu sou abençoado, eu tenho a vitória. Venha estar conosco às 6 da tarde. Você não quer perder este culto? Te amamos, Deus te abençoe e te demos a minha como a sua. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.